que o indivíduo, né, estava com uma pessoa em cárcere privado e ele não sabia precisar a quantidade de pessoas também que estavam em poder do Miro, né? Ele só sabia que o Miro estava com a dona da casa. De imediato, o comandante do batalhão, ao ser informado, recomendou nosso deslocamento ao local, né? Na condição de comandante da Companhia de Emprego Tático Operacional. E nós fomos ao local, lá estava o nosso tenente Brito, que era o coordenador de operações da unidade, já no local, né, com as guarnições, mantendo alguns aspectos, né? Eu vou deixar os aspectos técnicos um pouco de lado, mas assim, eu vou deixar assim um resumo. A gente deixou o perímetro externo totalmente isolado, faz parte da técnica, né? O perímetro de segurança também isolado, né? Começamos sim aí desse modo a questão do isolamento da área e início das negociações, né? Quando chega no meu caso, né? Eu cheguei no caso Major e comecei a interlocução com o Miro, né? Ele automaticamente, o tenente se afasta do processo e a interlocução primordialmente deve ser feita por uma pessoa, né? Tentar manter um negociador no teatro de operações, entendeu? Então isso foi feito, eu comecei a negociar com ele, né? Comecei a ganhar a confiança dele, porque isso é muito importante, negociar. A intenção nossa é salvaguardar a vida dele e dos reféns. Ele me pediu logo um colete, queria fugir correndo, né? Disse que queria falar com um policial, queria imprensa, enfim, uma série de coisas. Ele estava transtornado. Na calma, com todo, né, com todo o zelo, comecei a dizer a ele que a vida dele também era importante. Ele gritou, não, vocês vão me matar, e começou a falar isso, aquilo, que vocês invadiram, não sei que mandado é esse, de prisão em meu nome. E aí eu aguardei que ele dissesse tudo, de forma bem calma e cautelosa, e aí comecei, você precisa de quê? Ele, de imediato, do colete, já esqueceu do colete, queria um carregador de celular. Só que o carregador de celular não cabia no momento. Ele pediu o celular da mãe para falar com alguém, para falar com a esposa, né? Queria falar com o advogado. Eu disse, ó, então faz assim, eu vou te dar o celular e o carregador e você vai me dar um refém. Ele, não, isso não, major, isso não. Eu digo, então faz assim, mostra para mim as reféns. Aí ele concordou, passei o celular para ele. E ele automaticamente me mostrou as reféns conversaram comigo, a criança fez um sinal para mim e a mãe também. Então daí começa a se criar um vínculo de confiança, né? E a gente foi passando. Alguns momentos começaram a ficar críticos, né? Ele ia e voltava, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar a um patamar. E ficou assim bastante equilibrado quando a minha colega, a subtenente Lívia, chegou. Por quê? Porque ele tinha confiança dela por ela ser moradora do bairro, né? Ela já tinha uma situação familiar com o irmão dele, né? Então ele conhecia. Então isso também me trouxe, né, uma vantagem na negociação. O primeiro advogado que chegou também foi muito importante. Ele deu um aspecto jurídico à situação dele, né? As pessoas do bairro chegaram e mandaram um outro advogado. Então, tudo isso foi se amarrando dentro de um rol de situações no teatro de operações que veio a nos favorecer, entendeu? Então, assim, até como Lívia está aqui ao meu lado, foi muito importante, né, a parte dela na negociação. Então, se ela também tiver algo a acrescentar, eu gostaria, porque foi assim, foi um feedback, né? No teatro de operações foi um interlaçamento, né? A Polícia Civil estava lá também, né? Cumpriu com o seu papel, né? Mas assim, para vocês terem ideia, foi uma coisa tão engraçada que a gente começou, no momento da negociação, a falar até de novela. Ele falou que não podia assistir a novela das 16 horas, me parece. Eu fiz assim, você não vai deixar eu assistir a novela das 19? E a gente começou a falar de assuntos, eu comecei a falar da minha infância, e a gente começou a criar um vínculo, entendeu? Então, o vínculo esse que também foi muito entrelaçado com a presença de Lívia. Então, nós gostaríamos aqui, com muita honra também, de ouvir um pouquinho essa explanação da subtenente Lívia, para que ela possa também falar como foi esse momento, né? Um momento emblemático também aqui em Alagoinhas. Nunca vi
Nos meus tempos que nasci e cresci aqui, eu nunca vi uma cena envolvendo reféns, envolvendo sequestro, envolvendo também uma criança, né, em condição peculiar de desenvolvimento, lembrando sempre que essa criança, né, a Secretaria de Assistência Social e os demais órgãos de Alagoinhas precisam tomar a iniciativa dessa situação psicológica dessa criança que enfrentou um trauma provavelmente irreversível no momento para ela, né? Porque uma criança de 5 anos absorve muita coisa, muitas sensações. Um trabalho deve ser feito também após com essa criança. Mas vamos lá, Subtenente Lívia, conta um pouquinho dessa experiência de ontem para a gente. Bom dia a todos os ouvintes. E complementando as palavras do Major, foi quando eu cheguei, ele já tinha começado a negociação e logo em seguida, quando ele me viu, ele ganhou mais confiança. E foi um momento que a gente começou a conversar. Eu senti que ele já estava também ficando cansado. E com isso fomos ganhando tempo, né? Para poder ter a confiança dele. Mas graças a Deus deu tudo certo. E as vítimas saíram ilesas. Ele também. E nós estamos aqui todos bens, né? E êxito para a gente, parabéns. Mas, enfim, foi uma situação um pouco crítica. Nunca tinha passado por uma situação dessa. Mas a partir do momento que ele pediu o meu carro para poder se entregar, eu vi que realmente ele poderia sair dessa situação ileso, porque, na verdade, ele queria liberar as vítimas e sair correndo. Ele não queria se entregar de jeito nenhum. Mas tudo deu certo e estamos aqui hoje nos sentindo honrados, né, com mais um êxito em uma diligência. Com certeza. E esse trabalho da polícia, não só esse, como todos os outros, que a população começa a ganhar essa notoriedade, essa ênfase de não ver somente a Polícia Militar como um órgão que deve estabelecer apenas a ordem pública, mas um órgão que traz informações, busca informações, trabalha em parceria com a Polícia Civil, transmitindo essas informações, elucidam casos como esse de ontem. E nesse caso aí, o que dá para entender bem é que o sequestrador ele deve entender que sair livre da situação é impossível e suas exigências devem chegar a termos compatíveis da legalidade. A presença dos advogados que dá o acesso à justiça foi muito importante, a presença da imprensa, a presença de diversos colegas policiais, né, também, que deram todo esse suporte. E o mais importante disso tudo, não houve morte, não houve vítimas. Foi uma elucidação de um sequestro com sucesso, porque a vida é o bem mais precioso. E nesse momento de transtorno, o que percebe-se é que o sequestrador ele estava em transtorno. Ele sequer sabia quais eram as exigências, porque ele nem tinha sequer se dado conta de que havia um sequestro em andamento. O desespero faz essas coisas e para a polícia e para o sequestrador e para as vítimas é um momento de alta tensão. Eu gostaria de perguntar ao Major Clemerson e à Subtenente Lívia também que estão aqui, quais são os requisitos para ser um bom negociador? Além dos técnicos, é claro. Requisitos, companheiro, é o seguinte, nós, no curso de formação, né, eu posso falar assim no meu caso, que a gente tem uma disciplina que trata, né, de alguns pontos, né, sobre essa negociação. Só que é o seguinte, na Polícia Militar existe um grupo específico na qual eu quero também registrar o apoio do BOP, né, que foi muito importante, que na verdade eles têm não só um negociador, como uma célula tática, porque no caso de uma necessidade de invasão ao local para poder salvaguardar as vidas. Então, assim, ser um bom negociador, na verdade, assim, eu particularmente não tenho um curso específico de gerenciamento de crise. Normalmente, alguns oficiais, não só na polícia Militar, mas até policiais civis, ele tem esse curso de gerenciamento de crise. É um curso específico para a situação. Mas, claro, que dentro do arcabouço que a gente labuta, né, que a gente tem na nossa formação, a gente tem noções, né? E noções essas que ontem, com a graça de Deus, fizeram que a gente colocasse em prática e muitas situações que a gente, na verdade, cria no teatro de operações. Nós criamos, né? E não dá na hora de pegar como a gente brinca, entre aspas, um papiro,
né? Aqui está muito tranquilo, a gente pode até verificar, dar uma lida, mas na hora não dá nem para... Algumas coisas fogem, né? Tanto que eu tive um momento da negociação que eu falei com o coronel Coutinho do BOPE, ele me deixou muito tranquilo, né? Meu comandante, o coronel Jarbas também, ele foi fundamental, ele a todo momento, ele me orientando, me incentivando, olha, vai dar certo, né? Tá assim e tal. Então, essas pessoas que estiveram de fora do teatro de operações, elas foram importantes, muito importantes. Então, assim, eu não podia deixar de registrar. Então, a negociação, ela tem até pra gente, né, assim, eu não consegui dormir direito, porque a gente tem uma situação na negociação e no dogma, né, na sequência literária do sequestro, que fala assim, síndrome de Estocolmo, que foi um caso que aconteceu na Suécia, é que quando a vítima e o perpetuador, eles começam a criar um vínculo, né? E isso em dado momento, eu percebi que já estava se instalando. Ele estava muito preocupado com as vítimas, e isso a gente fazia, eu e Lívia, a gente fazia o tempo todo. Poxa, veja, são seus vizinhos, tal. Apesar de que eu também tenho que registrar uma situação que, em dado momento, eu percebi que ele tinha um outro com ele dentro da casa. Nós percebemos, eu e Lívia. Só que nós tratamos como um refém também. Mas a gente sabia, de modo geral, porque assim, no início da negociação, ele deixou bem claro que as vítimas eram a dona da casa e a filha, a criança. Quando a negociação estava já avançando, já estava avançada, ele simplesmente começou a falar de um adolescente. Mas a gente já tinha informação que tinha mais um, só que eu deixei ele à vontade, eu não criei nenhum óbice para ele. Então, tem passos da negociação que também surgem, né? E na hora não dá para pesquisar, não dá para saber nada, entendeu? É muito importante essas informações até para entender como é que funciona, né? Quem é o negociador, quem é o policial militar escolhido para atuar nessa operação. E eu trouxe até aqui um posicionamento de uma psicóloga renomada, Henriette, que ela compara a negociação policial com uma barganha clássica, com a diferença de que o preço que o criminoso exige pela liberdade da vítima, no início, não pode ser pago pelos policiais. O sequestrador parte de um valor absurdo, a liberdade, para termos mais razoáveis como a garantia da integridade física. Ele tem que deixar claro que a liberdade não é um objetivo possível, diz a psicóloga. É exatamente a questão que o Major Clemerson se referiu logo no início, de que ele chega transtornado sem saber o que vai pedir ou o que vai exigir. E num dado momento, tudo o que ele quer é sair com a integridade física dele, e aí onde ele chama a família, onde ele chama a imprensa, onde ele chama os advogados, como uma forma de se expressar, é o momento de dizer, eu quero sair. Então, é muito importante essas informações que vocês trazem aqui para a gente. E gostaria de saber também, perguntar qual foi a duração dessa negociação? Quantas horas, em média, durou essa negociação com o sequestrador? Mais ou menos 5 horas, porque quando nós fomos acionados, eu lembro que já estava, o perímetro já estava isolado, as guarnições estavam no local, mas eu acredito que eu devo ter chegado lá por volta de 17 horas e se encerrou entre 22 e 30, né? 22 e 30 mais ou menos. E um processo cansativo e lento, né? E eu gostaria de registrar também o seguinte, que depois da saída, né, do Miro, ileso, né, com o advogado que ele confiou, com a mãe, né? Inclusive, eu quero deixar aqui claro que a questão do carro particular foi uma opção dele, a gente foi para ganhar confiança, né? E naquele momento a gente entendeu como um ponto primordial na negociação, né? As viaturas não deixaram de acompanhar, ele foi algemado, não oferecia risco nenhum para a integridade de ninguém, tá certo? E assim o material que foi encontrado, né? Mais um ponto para a Companhia de Emprego Tático Operacional, na qual nós estamos o comando do Tenente Coronel Jarbas Carvalho, né? E a nossa linha do nosso comandante geral, que é a corrente do bem, né? Então a gente conseguiu também, não só numa situação de sequestro, mas a gente conseguiu, nós tiramos, acho que me parece 4 ou 5 armas de circulação, coletes balísticos, muita droga, né? Celulares,
né? Eu lembro que tinha pistola, eu lembro que tinha uma calibre 12 de repetição, eu lembro que tinha revólver, eu acho que balança de precisão. Então, existe também um trabalho incessante do Comando 4º Batalhão, né? Que a gente tem uma linha do nosso comando em geral, né? Do nosso comando do CPR, né? E do CPR Leste, que é o seu Coronel Demário. E a gente trabalhar incessantemente, porque quando a gente trabalha nesse ponto, a gente reduz o CVLI, que são os crimes violentos letais intencionais, que é um homicídio. Então, a gente vem, graças a Deus, com a redução esse ano, né? Uma redução esse ano que a gente vai aprimorar e vamos chegar lá, com fé em Deus. Eu gostaria de solicitar ao Major Clemerson e à Subtenente Lívia que fizessem suas considerações finais. Cabendo ainda uma pergunta para a Rainier, quer fazer uma pergunta, né? Mas como não dá tempo, o tempo está estourado, nós vamos trazer aqui em um outro momento, nós vamos trazer o Major Clemerson e muitas outras vezes. Sintam-se já convidados a esta casa, porque nós precisamos dar à população essa noção, essa valorização do trabalho da Polícia Militar, esse trabalho importante, a Polícia Militar que vem atuando de forma notória. Percebe-se a atuação de vocês técnica, qualificada, com serviço de inteligência. Então, isso para a população, só a sociedade ganha, a população ganha, todos ganham. Então, eu gostaria que vocês deixassem essa mensagem para a população que acordou hoje, num dia de paz e sabendo que não houve nenhuma vítima. Subtenente Lívia. Eu só queria agradecer a todos pela confiança que nos deram, né? E nós somos a corrente do bem, como o Major acabou de falar, e juntos somos fortes, né? E a segurança pública está aqui para poder manter a ordem em toda a cidade. E o que quiser contar com a gente, pode ligar o 190. Nós temos também um Disque Denúncia. Estamos aqui para poder solucionar qualquer problema da situação, desde quando já tenha... Telefone do Disque Denúncia, vocês sabem, aí, para passar. Mas pode ligar para o 190. Pode ligar diretamente para o Tranquilo. 190 que eles passam para a gente. Ótimo. Major Clemerson, por favor. Agradecer primeiro a Deus, né? Porque sem ele, sem esse alicerce, e registrar todo o apoio externo, né? Todo o apoio externo do comandante, né? Da equipe do BOP, da Polícia Civil e dos guerreiros da CEP, da Companhia de Emprego Tático Operacional, porque são eles que estão lá na linha de ação, lá no terreno, né? São eles que fazem. A gente também tinha guarnições ordinárias da 1ª, 2ª CIA, o coordenador, enfim, todos estavam imbuídos na situação, né? A população também, todo mundo entendendo, tá bom? Subtenente Lívia, pode passar então o Disque Denúncia para a população, por favor. O 9802-3060. Pronto, esse é o Disque Denúncia, além do 190. Silvestre? Tá ok, então só resta aí agradecer ao Major Clemerson, também a Lívia, a você, Naila Bay, parabéns aí por esse quadro maravilhoso aqui no programa Comando Geral. E na próxima semana, quarta-feira que vem, tem mais, viu? Policiamento, a Polícia Militar hoje é o destaque do dia. Com certeza. Inaugurou o nosso bloco com Teríamos muita que dar um destaque maior, uma ênfase maior esse caso. Com viu? certeza. Precisaríamos de mais tempo e saber mais sobre o trabalho desses guerreiros, desses heróis que dão as suas vidas pela vida da população. E mandar um abraço aí ao Tenente Coronel Jarbas Carvalho, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar em Alagoinhas, que está também ouvindo o programa Comando Geral neste momento, viu? Nosso abraço ao Tenente Coronel Jarbas Carvalho. Ainda não conheço pessoalmente, mas tenho acompanhado aí nos grupos do WhatsApp, tenho acompanhado na mídia as informações do trabalho social, inclusive, da polícia, técnico e qualificado. Esses são os meus parabéns e as minhas considerações finais. E aí a gente encerra. Tá ok. Valeu, Naila. Bom dia a todos e até amanhã, se o nosso grandioso Deus permitir, com mais uma edição do programa Comando Geral. Bom dia, Rainer, Renato Ferreira, e amanhã, com certeza, Comando Geral no ar, a partir das 9 da manhã. Na sequência, intervalo comercial. Depois do comercial vem Adielson Mello, a próxima atração da Ouro Negro FM, a Rádio Ouro da Bahia, 89,5. Acabamos de apresentar Comando Geral. Até o próximo programa.